Estatuto do Idoso, aula de número 9, nós estamos falando das infrações administrativas dentro da política de atendimento ao idoso. O artigo 56 diz que deixar a entidade de atendimento de cumprir as determinações do artigo 50 dessa lei, a pena será de multa de R$ 500 a R$ 3.000, se o fato não for caracterizado como crime, podendo haver interdição do estabelecimento até que sejam cumpridas as exigências legais. Nós falamos aqui na aula passada. O artigo 50 fala das obrigações das entidades de atendimento ao idoso, que elas têm que celebrar o contrato, que devem observar direitos e garantias, fornecer vestuário adequado se for pública, oferecer instalações físicas adequadas, oferecer atendimento personalizado, preservar os vínculos familiares, acomodações apropriadas, saúde, educação, esporte, lazer, assistência religiosa, estudo social e pessoal, comunicar as doenças infecto-contagiosas obrigatórias, a comunicação compulsória, e ainda providenciar ou solicitar que o Ministério Público requisite os documentos necessários ao exercício da cidadania, fornecer comprovante de depósito dos bens, manter o prontuário e comunicar ao Ministério Público as providências cabíveis em caso de situação moral ou material dos familiares, e ainda manter do quadro pessoal formação específica. Eu dei o exemplo da geriatria, e ainda as instituições, era o artigo 50. Então, portanto, esses que nós acabamos de ler, conforme diz aqui o que nós estamos estudando agora. Deixando essa instituição de cumprir as obrigações, multa de R$ 500 reais a R$ 3.000 se o fato não for caracterizado com crime. Se for, por exemplo, eu dei o exemplo do abandono de incapaz, aí será crime, aí não será somente a multa, podendo até mesmo a interdição do estabelecimento até que sejam cumpridas as exigências legais. No caso de interdição do estabelecimento de longa permanência, os idosos obrigados serão transferidos para outra instituição, às custas do estabelecimento interditado. Eu falei isso também na aula passada. Artigo 57. Ainda constitui infração administrativa deixar o profissional de saúde ou o responsável por estabelecimento de saúde ou instituição de longa permanência de comunicar à autoridade competente os casos de crimes contra o idoso de que tiver conhecimento. A pena aqui, olha, R$ 500 a R$ 3.000, aplicada em dobro em caso de reincidência. No caso de reincidência, olha que coisa interessante para uma banca de concurso público. Em que caso será aplicado a pena de multa será duplicada? No caso de reincidência, o profissional da área de saúde ou o responsável, o diretor do estabelecimento de longa permanência, ele não comunicou à autoridade competente crime contra o idoso. Algum funcionário cometeu um crime contra o idoso. O que seria um crime contra o idoso? Lesão corporal, abandono de incapaz, entre outros quaisquer. Tudo isso deve ser comunicado. Não comunicou o delegado de polícia, a pena de multa será aplicada, haverá pena de multa de R$ 500 a R$ 3.000 e ainda será aplicada em dobro em caso de reincidência. É lógico que o funcionário, após descobrir isso, o funcionário que cometeu o crime, ele será punido. Isso aqui é uma infração administrativa para o diretor da unidade do estabelecimento de atendimento ao idoso ou do profissional da área de saúde que percebeu o crime e não comunicou. Pena de R$ 500 a R$ 3.000 e vai ser duplicada em caso de reincidência. Artigo 58. Deixar de cumprir as determinações dessa lei sob prioridade do atendimento ao idoso. Eu falei nos vídeos anteriores que o idoso ele tem prioridade no atendimento. O seu atendimento ele é prioritário. Lá no Estatuto da Criança e do Adolescente vai dizer também que as crianças menores de 12 anos têm atendimento prioritário. Portanto, uma autoridade não cumpriu, deixou de cumprir essa determinação, a pena será de multa de R$ 500 a R$ 1.000 e multa civil a ser estipulada pelo juiz. Multa civil sempre é o juiz que vai estipular, conforme o dano sofrido pelo idoso. Aqui será multa civil para reparação de danos, conforme o direito civil e o direito processual civil. Quem decide o juiz para a nossa prova. Nós temos que saber que existem duas multas.
uma multa estipulada pela lei, pelo Estatuto do Idoso, de R$500 a R$1.000. Essa já está prevista na lei, especificada na lei. Agora, a multa civil não, o juiz vai decidir de acordo com o dano sofrido, ok? Então vamos continuar. Da apuração administrativa de infração às normas de proteção ao idoso. Artigo 59. Os valores monetários expressos no capítulo 4 serão atualizados anualmente na forma da lei. O artigo 59 não cai em prova. Nosso objetivo aqui é a prova, saber que os recursos que serão aplicados para o atendimento idoso serão atualizados anualmente e haverá uma lei específica para isso, não cai em prova. Artigo 60. O procedimento para a imposição da penalidade administrativa por infração às normas de proteção ao idoso terá início com requisição do Ministério Público ou auto de infração elaborado por servidor efetivo e assinado, se possível, por duas testemunhas. Estamos falando aqui do início, a peça vestibular, a peça inicial para o procedimento administrativo, para apurar uma penalidade administrativa. Como que será? Ela terá início porque requisição do Ministério Público. O Ministério Público é o titular da ação penal, ele é o guardião da lei, Ministério Público. Portanto, o promotor de justiça daquele estado, por exemplo, ele vai requisitar o início de um processo administrativo, ou ainda um auto de infração elaborado por um servidor efetivo e assinado, se possível, por duas testemunhas. Se possível, quem pode então dar início à peça vestibular, a peça inicial do processo administrativo? O Ministério Público ao requisitar, ou o servidor público que presenciou uma infração. Ele foi e elaborou um auto de infração. Ele, sempre que possível, vai pedir duas testemunhas, porque pode ser que ele não tenha fé pública. Então, ele vai pedir duas testemunhas que assine. Dará início ao procedimento disciplinar, o procedimento de apuração da penalidade administrativa. Parágrafo 1º. No procedimento iniciado com auto de infração, poderão ser usadas fórmulas impressas especificando-se a natureza e as circunstâncias da infração, ou seja, o funcionário que fez aquela peça. Pode haver já um formulário por exemplo, de comunicação interna de um estabelecimento, pode haver ali um formulário impresso, já uma fórmula, ou seja, já tem ali um papel A4 com todas as fórmulas ali, só para você preencher, já é uma fórmula impressa. Você vai pegar aquele papel e vai preencher e comunicar ali as circunstâncias da infração. E o parágrafo 2º diz que sempre que possível a verificação da infração seguir-se-á da lavratura do auto, ou este será lavrado dentro de 24 horas por motivo justificado. O que quer dizer? Existem duas possibilidades. Ou eu presenciei a infração, eu faço o auto na hora, vou lavrar o auto de infração naquele momento, eu, funcionário público, ou ainda vou, dentro de 24 horas, eu farei, justificando o motivo de não ter feito naquele momento. Artigo 61. O autuado, a vítima, o acusado, terá o prazo de 10 dias para a apresentação da defesa, contado da data da intimação que será feita, nós veremos os casos. Para a prova, o prazo de 10 dias. 10 dias. Eu cometi uma infração, fui autuado. Um funcionário público me autuou, ou o Ministério Público requisitou a apuração. Portanto, eu tenho 10 dias para apresentar a minha defesa, contado de quê? Da data da intimação. Infelizmente, coisas assim caem em concurso público. Isso cai. Questão de prazos, qual é a data? 10 dias da data da infração? De forma alguma. 10 dias da data da intimação que será feita pelo autuante. Olha, observe que pode ser o autuante, aquele que me notificou a minha falta, ele pode me intimar no instrumento de autuação, quando for lavrado na presença do infrator, ou por via postal e aviso de recebimento. Pode ser pessoalmente diante do autuante, ou será via postal, via dos correios com AR, um aviso de recebimento. Ele vai assinar um documento comprovando que recebeu aquela intimação. Portanto, neste caso de via postal, será quando o infrator geralmente estiver suspenso do serviço público. Será via postal, ele vai assinar e vai apresentar a sua defesa, que poderá ser por advogado ou não, ou por outro defensor.
Artigo 62. Havendo risco para a vida ou a saúde do idoso, a autoridade competente aplicará à entidade de atendimento as sanções regulamentares sem prejuízo da iniciativa e das providências que vierem a ser adotadas pelo Ministério Público ou pelas demais instituições legitimadas para fiscalização. Nós vimos que existem instituições legitimadas para a fiscalização. Exemplo: Conselho Municipal do Idoso, Conselho Estadual do Idoso, Conselho Nacional do Idoso, em alguns casos a Vigilância Sanitária e o Ministério Público. Então, em casos em que houve infração, está sendo apurado, e houve risco para a vida ou a saúde do idoso, ou seja, é um caso mais grave, a autoridade competente aplicará à entidade de atendimento as sanções regulamentares, as sanções que estiverem previstas em regulamento, sem prejuízo da iniciativa e das providências a que vierem a ser adotadas por quem? Pelos 4 órgãos principais de fiscalização: Ministério Público e Conselhos Municipal, Estadual e Nacional. Eles então vão tomar as providências necessárias, requisitar a interdição, entre outras, vão encaminhar o juiz em caso de crime, e todas as outras possibilidades. Para a nossa prova, saber que em caso de risco haverá sanções regulamentares e os órgãos de fiscalização vão tomar as demais providências. Artigo 63. Nos casos em que não houver risco, esse é o segundo caso, não há risco para a vida ou saúde da pessoa idosa abrigada, a autoridade competente aplicará à entidade de atendimento as sanções previstas nos regulamentos, sem prejuízo da iniciativa e das providências que vierem a ser adotadas pelo Ministério Público e pelas demais instituições legitimadas para fiscalização. Então, qual é a semelhança e qual a diferença? A semelhança é que o texto é o mesmo. A semelhança aqui é o texto é o mesmo. Então, portanto, sempre havendo risco para a vida do idoso ou não, a entidade, a autoridade competente vai aplicar a sanção sem prejuízo de outras que o Ministério Público e as outras autoridades de fiscalização possam trazer. Mas a diferença será somente na característica dessas sanções. Em caso de vida ou risco à saúde do idoso, as sanções serão maiores. A única diferença é uma diferença implícita. Nós aqui deduzimos essa diferença. A lei não traz expressamente. Então, para a prova, fique tranquilo. É o mesmo texto. Então, em caso de risco para a vida ou saúde do idoso, ou nos casos que não houver risco para a vida ou saúde do idoso, o texto é o mesmo, os procedimentos são os mesmos. A gravidade das sanções e dos procedimentos, em caso, por exemplo, de que não há risco, será uma notificação, será uma advertência, será uma repreensão. Em casos em que houver risco, as sanções serão maiores, por exemplo, uma interdição. Da apuração judicial de irregularidades em entidade de atendimento. Agora não é mais, preste atenção, não é mais apuração administrativa. Será aqui agora da apuração judicial. Estamos na esfera judicial, saímos da administrativa e vamos lá para o juiz. Artigo 64. Aplicam subsidiariamente ao procedimento administrativo de que trata este capítulo as disposições das leis 6437 de 20 de agosto de 77 e 9784 de 29 de janeiro de 99. O que nós temos que entender aqui? O que acontece aqui? Nós temos que as penalidades, ou seja, todo procedimento administrativo, ele aqui será solidário, não será aplicado nos casos judiciais somente essa lei, Estatuto do Idoso. Nós temos também outras leis que serão aplicadas concorrentemente, a Lei 6437 de 77 e a Lei 9784 de 99. Essa lei de 77, ou seja, deixa eu só localizar aqui, a Lei 6347 de 77, ela configura a legislação sanitária federal e estabelece sanções respectivas e dá outras providências. Então, portanto, ela traz outras penalidades e procedimentos a serem aplicados. Será aplicado esses procedimentos também referente a violações das normas
contra os idosos. E a Lei 9784 de 99 regula o processo administrativo no âmbito da administração pública federal. Então, concorrentemente, no que couber, será aplicado aqui essa lei de processo administrativo, também em conjunto com o Estatuto do Idoso. É isso, não há muito incidência e prova, só para a gente entender. Artigo 65. O procedimento de apuração de irregularidade em ente governamental e não governamental de atendimento ao idoso terá início petição fundamentada de pessoa interessada ou iniciativa do Ministério Público. Cuidado, pessoal. O artigo 64 não há muita importância para a nossa prova. Já o 65, sim. Por quê? Nós estamos falando aqui de quê? Da apuração. Nós falamos anteriormente, nos slides anteriores, da apuração, mas a apuração que nós vimos anteriormente foi apuração de infração administrativa. Será pelo autuante, o funcionário que percebeu a falta, ou ainda pelo Ministério Público, por requisição do Ministério Público. Requisição do Ministério Público ou pelo funcionário efetivo que vai fazer o auto, a lavratura. Aqui não. Aqui nós estamos falando do procedimento na esfera judicial. O procedimento será por quem? São duas pessoas diferentes agora, mediante petição fundamentada de pessoa interessada. O primeiro caso, uma pessoa interessada qualquer, uma pessoa tem interesse em instaurar o processo, essa pessoa vai fundamentar o pedido, um parente, um conhecido, alguém, um funcionário e também o Ministério Público, que ele é o guardião da lei, ele é o fiscal da lei, ele deve, portanto, ele é o fiscal da lei, o Ministério Público. E nesse caso ele dará iniciativa também ao procedimento. Artigo 66. Havendo motivo grave, poderá a autoridade judiciária, ouvido o Ministério Público, decretar liminarmente o afastamento provisório do dirigente da entidade ou outras medidas que julgar adequadas para evitar lesão aos direitos do idoso mediante decisão fundamentada. O juiz, então, ele não precisa esperar que o processo, que os procedimentos ocorram, ou melhor, que haja o trânsito em julgado, não. Ele percebeu que há um risco para o idoso, ele vai então soltar uma liminar de afastamento provisório, decretando o afastamento provisório do dirigente dessa entidade, ou ainda outras medidas, prisão provisória de algum membro, entre outras. Só que neste caso, quando ele fizer isso liminarmente, dois requisitos devem ser observados. O primeiro, ele vem anterior à liminar, é a existência de um motivo grave. A existência de um motivo grave, lesão corporal de natureza grave, morte, abandono, motivo grave. Esse vem antes da liminar. E o outro é a decisão fundamentada. Ele deve fundamentar a sua decisão. Por que eu estou afastando o dirigente dessa instituição de proteção ao idoso? Para a nossa prova, o juiz pode então soltar uma liminar pedindo um afastamento do diretor ou outra medida que ele achar necessária, como prisão provisória ou um bloqueio de uma conta, entre outros motivos, ouvido sempre o Ministério Público. Ele vai ouvir o Ministério Público. Não quer dizer que o Ministério Público será uma decisão conjunta, mas deve ter a apreciação do Ministério Público para que o ato não seja ilegal. Artigo 67. O dirigente da entidade será citado para, no prazo de 10 dias, oferecer resposta escrita, podendo juntar documentos, indicar as provas e produzir. A citação é um instrumento processual, onde alguém recebe uma notificação antes de ser condenado. É diferente da intimação. Aqui ele será citado para, no prazo de 10 dias, oferecer a sua defesa. O juiz decidiu, percebeu que ele foi acusado, o diretor de uma entidade de proteção ao idoso. O juiz vai então mandar citar, o oficial de justiça vai levar aquela citação, ele vai assinar e terá 10 dias para oferecer resposta escrita, podendo juntar documentos, indicar provas, testemunhas e tudo aquilo que ele achar necessário para provar a sua inocência. Artigo 68.
Nós veremos o artigo 68 na próxima aula, onde terminaremos o processo judicial de irregularidades em entidade de atendimento. Muito obrigado, inscreva-se no canal, por quê? Porque nós faremos exercícios aqui, vídeos de exercício, traremos outras dicas e quando você inscreve no canal você recebe, todo vídeo que eu coloco aqui você recebe na sua caixa de e-mail. Eu não gosto de ficar fazendo apelação para que as pessoas se inscrevam no canal só para somar número de inscritos. Não, isso não é interessante. Interessante que você se inscreva porque você vai receber na sua caixa de e-mail todas as novidades, vídeos novos, avisos, entre outros. Muito obrigado e até a próxima.